Então, a palavra agora para Paula Daut Sarmento Leite. A Paula, que é psicanalista, membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre e presidente do Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre. A Paula vai falar, então, sobre a pulsão de morte em Winnicott. Paula, a palavra está contigo. Tá bem, obrigada, Morgana. Bom dia a todos. Eu fiquei pensando numa forma de poder agradecer, especialmente em nome da Grace, que foi quem me chamou, a possibilidade de estar aqui, e lembrei mesmo de um livro do Winnicott que se chama Tudo Começa em Casa. E essa é bem a minha sensação, né? Qualquer coisa da minha experiência hoje tem o CEP como referência do começo e a sensação é de estar em casa mesmo. Eu não vou... Também eu gostaria de dizer, parabenizar pela escolha da jornada, que eu acho que mostra uma experiência em termos de diversidade, de possibilidade de pensar teoricamente de forma plural. E é muito importante isso, porque o CEP não é só um discurso nesse sentido, é uma experiência mesmo. Então, a forma como a jornada está organizada e a excelência dos convidados certamente é uma expressão disso. E eu não vou resistir de brincar um pouco com o Gustavo, já que a Melanie vai passar a bola para o Winnicott, que o trecho final dele, da Cristevá, deixou mais charmoso ainda o teu codinome, Maria Isabel, fez todo sentido. Obrigado, Paula. O Winnicott foi um psicanalista inglês, né? Ele nasceu em 1896 e ele foi estudar medicina em 1910. E foi interrompido os estudos em função da Primeira Guerra, e a partir daí ele teve uma experiência importante com desamparados de todos os sentidos, né, de todas as espécies em função da guerra. Ele só conseguiu concluir a medicina em 1920, e aí já bem envolvido com a pediatria. Então, a história dele, da pediatria, é fundamental, porque é uma marca na forma como ele desenvolve a teoria dele. Por isso que eu estou contando, né? E foi em função da pediatria que ele acabou conhecendo a Melanie, que na época, então, já aparecia no cenário psicanalítico como uma representante importante do pensamento, também vinculado à infância. E ele entra em contato com a Melanie e acabam, então, tendo uma relação bastante especial, de muita aproximação e de muita diferenciação também. Não vou entrar nos detalhes, porque teria muitas coisas para contar da história dele, mas acho importante assim, marcar que a relação dele com a Melanie também foi muito importante no desenvolvimento da teoria dele e de tudo que ele acabou marcando de diferença no pensamento. Eu vou ler mais para poder organizar em relação ao tempo, mas, enfim, depois qualquer coisa a gente também pode ir retomando. Com uma citação de Plínio, do próprio Winnicott, que eu vou iniciar essa tarefa de falar sobre a pulsão de morte para esse autor, que sem dúvida representa uma ampliação no movimento da história da psicanálise. A citação que ele retoma do Plínio é a seguinte: quem pode dizer se, em essência, o fogo é constitutivo ou destrutivo? No estágio inicial, a qualidade viva destrutiva do indivíduo é simplesmente um sintoma de estar vivo e nada tem a ver com a raiva desse indivíduo ou com as frustrações que pertencem ao encontro com o princípio da realidade. Então, aqui ele já marca que na ideia dele, a concepção de uma destrutividade isolada e intensa, ela vai ser secundária, e já algo vinculado a um desfecho não natural, e a gente poderia pensar mais vinculado à psicopatologia. A proposta, então, de hoje, talvez seja marcar que na teoria do Winnicott a gente poderia falar muito mais de um fator antivida, e talvez essa seja uma expressão importante, né? Ele pensa mais no sentido do que poderia ser os fatores antivida do que propriamente dito pensar na perspectiva da pulsão de morte. O Décio Gurfingel, que é o convidado da jornada e que tem um texto absolutamente profundo e muito interligado do discurso freudiano e winnicottiano,
traz que, nesse sentido, o Winnicott é uma alternativa metapsicológica para a hipótese da pulsão de morte. E que, especialmente na clínica, essa alternativa acaba fazendo muito sentido. Depois eu até posso comentar um pouco também da história do Décio, né, e do percurso teórico dele, mas já chamar atenção sobre a qualidade do trabalho e dos textos que ele desenvolve, a profundidade nesse sentido do diálogo Freud-Winnicott, que é um desafio, né, é um desafio. Para poder falar, então, dessa perspectiva do fator antivida, que é o que talvez eu penso que seria mais interessante para a gente desenvolver hoje, eu vou falar rapidamente de 3 fios que acabam tecendo a teoria winnicottiana, que são fios importantes de base para a gente poder entender essa ideia do fator antivida. O primeiro, então, o Winnicott propõe o estudo dos fenômenos psíquicos não apenas do ponto de vista do que ele chama de necessidades do id, que seriam as perspectivas pulsionais, mas na igual medida de importância daquilo que ele chama necessidades do ego. Assim, o ponto de vista pulsional e do desenvolvimento da libido vai estar sempre fundido com o processo de constituição do eu. Isso significa que, para além das experiências de satisfação e excitação tão marcadas na perspectiva pulsional, ele vai propor uma outra lógica, que seria a experiência de ilusão, como base da constituição psíquica. Surge, então, na teoria dele, e essa é uma metapsicologia reconhecida por vários autores modernos, Ogden, Bolas, um sutil interjogo de 3 áreas, que a gente poderia, então, dizer: a área da realidade externa, a área da realidade interna e a área intermediária, que seria o que nós também conhecemos como esse espaço potencial, intermediário entre o externo e o interno. Essa é uma categoria fundamental de entender, porque a experiência de ilusão vai acontecer exatamente nesta área que ele chama a área intermediária. E ele pensa que a experiência de ilusão é tão constitutiva de um indivíduo quanto todas as experiências pulsionais. Ele mais ou menos vai, no início do desenvolvimento, preconizar 2 grandes vivências. Uma que seria a dos estados excitados, é assim que ele fala, que seriam todos os desdobramentos pulsionais. E vejam que ele nunca desconsiderou isso, ele apenas coloca lado a lado 2 perspectivas. Então, os estados excitados, ele trabalha todas as lógicas pulsionais, satisfação, frustração, e essa outra grande área que ele chama dos estados não excitados, e que daí seria a perspectiva do desenvolvimento e da constituição do ego. O outro fio que eu queria trazer, mais para poder chamar atenção, que a experiência constante com a clínica de bebês, na evolução que o Winnicott fez na sua própria formação, faz da pulsionalidade oral e a lógica satisfação, frustração, ele amplia, né, a pulsionalidade oral por essa perspectiva da frustração, satisfação, por uma problemática direta com a relação com o objeto. E essa é uma ampliação importante, né? Ele diz uma frase que eu queria descrever, reler para vocês. Eu estou formalmente incluindo a técnica da maternagem no significado do termo seio. Então, ele não pensa o seio apenas como uma perspectiva de uma vivência da oralidade em termos de satisfação e frustração e de toda a marca libidinal posta aí. Ele inclui na palavra seio a maternagem como uma experiência fundamental na constituição do indivíduo. E por que isso faz toda a diferença, né? Isso quer dizer que o processo de sustentação por um ambiente humano suficientemente bom, é um suporte de dependência absoluta, vai marcar o desfecho daquele ego que está se desenvolvendo.
ele traz, a partir, lógico, da experiência dele da pediatria, um conceito, né, que é o da neotenia. O ser humano é o mamífero mais inacabado que existe em todas as espécies, né? E todo o desenvolvimento, inclusive cerebral, é muito interessante isso, porque hoje a gente, com o aporte da neurociência, já sabe que até mesmo a anatomia cerebral, ela só vai ser concluída, e grande parte do desenvolvimento cerebral vai acontecer pós-nascimento. E os cientistas hoje, eles trazem um conceito bastante interessante, que é o do cérebro social, que significa o quê? O desenvolvimento, inclusive anatômico do cérebro, só vai acontecer na relação com outro ser humano. A qualidade dessa relação, e por isso que eles chamam o cérebro social, vai ser marca fundamental para o desfecho daquele indivíduo. Então, isso é muito importante, né, na teoria dele. Ele não só traz a relação com o objeto, né, como algo primordial no desenvolvimento, mas ele entende que a relação com o ambiente, ela é, obviamente, o ambiente representado pela mãe e pelos pais, tanto que ele amplia, né, a ideia da mãe para o conceito da mãe ambiente, exatamente porque o ambiente vai ser o grande sustentador do bebê no início do seu desenvolvimento. E esse ambiente que ele chama suficientemente bom tem uma tarefa muito importante, e que tem tudo a ver com a experiência de ilusão, aquela que eu tinha descrito antes, né? Preservar o início do desenvolvimento do indivíduo de um contato prematuro exatamente com o princípio de realidade. Então, ele diz, o indivíduo saudável é aquele que vai tomar contato com a realidade num segundo momento. O primeiro momento vai ser feito exatamente de uma experiência de ilusão, a ponto de o bebê ter a experiência de que quem está criando o seio, no momento em que ele está com fome, é ele próprio. Então, é isso que ele diz, uma mãe sintônica, capaz de atender plenamente às necessidades do bebê no momento da dependência absoluta, que é o início, né, realmente bem o primórdio do desenvolvimento, é uma mãe ambiente que vai proteger a possibilidade deste indivíduo conservar para toda a vida a capacidade de usufruir dessa experiência de ilusão, que na teoria do Winnicott vai ser a fonte da criatividade, do gesto espontâneo, da possibilidade de brincar, né? Então, essa é uma premissa bastante importante da teoria dele, né? O princípio de realidade vai ser, de fato, algo a ser reconhecido num segundo momento. E o outro ponto importante, né, desse fio aí que eu quero tecer é que ele acaba trazendo bem para o início as raízes da agressividade, num conceito, então, que ele chama as raízes primitivas da agressividade. Para o Winnicott, a agressividade tem uma origem bastante primitiva e somente compreendendo essa origem que nós podemos compreender o percurso posterior, inclusive do desenvolvimento da agressão e dos estados de violência secundários no desenvolvimento. E essa é a perspectiva dele, da ideia do fogo. Num primeiro momento, não há possibilidade da gente definir se o fogo ele é construtivo ou destrutivo. Tem um conto da Clarice Lispector, né? Eu até fui pegar o livro ali, nesse livro que se chama Felicidade Clandestina, e o conto é A Legião Estrangeira. E a Clarice conta, neste conto, sobre a visita que ela recebia frequentemente, especialmente enquanto ela estava estudando piano, de uma menina vizinha que se chamava Ofélia. E a Ofélia era uma menina que cresceu impedida de brincar. Era um ambiente que a exigia muito precocemente, né? Então ela tinha que desenvolveu habilidades cognitivas muito precocemente, mas era, como a Clarice descreve no conto, quase ingestada, como se fosse uma escultura. Tamanha falta de espontaneidade. E ela, então, começa a fazer visitas frequentes à Clarice, e, num determinado momento, a Clarice traz da feira um pintinho mesmo,
E a Ofélia fica muito encantada pelo pinto, talvez porque pela primeira vez ela estava encontrando algo vivo e disponível de forma livre para ela, que o que acontece? Ela dá um salto, a menina, em direção ao pinto, com tanto desejo, com tanta vontade e curiosidade de conhecer, que ela mata o pinto. E aí a Clarice, então, diz para ela, né, que ela não se assustasse, porque quando não existia medo, o mundo inteiro se abria. E que, nesse sentido, amar, às vezes, poderia desembocar neste desfecho. Mas este era um desfecho absolutamente natural. Então, é um pouco, eu acho que essa a perspectiva do Winnicott, né, que num momento muito inicial, e aí ele vai, depois eu vou retomar isso, trazer para a motilidade e para a própria movimentação natural do bebê. E é por isso que depois eu vou tentar compartilhar a tela, porque eu trouxe um filme de uma ecografia em que a gente já observa, inclusive intraútero, o grau de movimentação, a intensidade de motilidade do feto e que depois permanece no pós-nascimento. Então, ao observar essa motilidade, e nisso ele já estava também inspirado em alguns autores da escola da psicossomática, e o Pierre Marty, que falava muito sobre a questão do corpo. Ele diz, bom, esta movimentação é o que eu chamo deste impulso, né, para a vida, e que nesse sentido, se isso vai ter uma qualidade construtiva ou destrutiva, é para um segundo momento, né? Então é bem interessante, porque o que ele preconiza como sendo essa raiz muito primitiva da agressividade, diferente do que então se conhecia da teoria psicanalítica até então, é a motilidade, né? É essa experiência natural de movimentação. E que quando, vamos dizer assim, o feto ou o recém-nascido, ao se movimentar, encontra naturalmente o corpo da mãe, e o corpo da mãe vai ser a primeira marca de um limite, né? Essa experiência ela é uma experiência que vai ser fundamental, né? No reconhecimento das primeiras marcas, vamos dizer assim, da minha continuidade corporal, do que está fora, do que eu encontro, então, como um obstáculo, né? É assim que ele chama. Mas a movimentação em direção a esse obstáculo, ela é absolutamente espontânea e muito vinculada a essa energia vital, né? Em algumas traduções da obra dele, a gente poderia entender isso como energia ou impulso vital, algo por aí, né? Das duas premissas básicas do conceito de pulsão de morte, né, daí tomando a inspiração freudiana, que seria a compulsão à repetição e a destrutividade, então temos que a contribuição de Winnicott indica uma outra direção possível na gênese da compulsão à repetição, que seria qual? A falha materna precoce da mãe ambiente, falha esta anterior à emergência de um eu e de um objeto distinguível no sentido de ser reconhecido, né? De que o bebê já possa ter desenvolvido suficientemente o ego e as tarefas iniciais do desenvolvimento para poder reconhecer o objeto como um objeto externo. Que para o Winnicott também esse é um desenvolvimento um pouco mais ulterior. Sobre a destrutividade, o Winnicott não concorda com uma destrutividade originária e inerente ao ser humano. Para ele, há inicialmente um potencial para motilidade, uma parte deste potencial se funde bastante cedo com o potencial erótico, isso é bem importante, e a parte que não se funde necessita encontrar uma oposição, que isso vai estar vinculado à capacidade de sobrevivência do objeto, do ambiente. A oposição é um pouco isso que eu contei, que muito inicialmente é marcada por esse gesto de o corpo do bebê naturalmente encontrar nas paredes uterinas ou depois no colo da mãe um contorno e um limite. Então, ele não concebe a possibilidade de uma intenção destrutiva antes da constituição do ego e do reconhecimento do objeto. E talvez isso seja a marca mais especial dele, né? Porque ele acaba trazendo para muito precoce a concepção teórica dele, e isso acaba nos facilitando e favorecendo ampliações.
O fator antivida e a sua expressão compulsiva teria como origem uma falha ambiental precoce, seria então derivado do que ele chama a depressão materna. O objeto central da mãe está morto nos tempos primordiais da vida do bebê, quando ainda ele depende dela e do ambiente para sobreviver. O que é diferente de dizer que a mãe estava deprimida no sentido diagnóstico, né? Porque não necessariamente isso se passa pelo... Aí vocês desçam, deixa ele lá, Júlia. Acho que tem algum microfone aberto. Volta de novo. Maria, você está com o microfone aberto. Vamos ver se conseguimos ligar, cancelar aqui. Eu acho que deu. Então, como eu estava dizendo, às vezes há uma confusão nisso, né? De que quando a gente fala na depressão materna, se estaria falando de fato, né? Também, mas não necessariamente, né? O que ele diz, sobretudo, isso pode estar vinculado a vários desfechos, inclusive transgeracionais, ou da história do desenvolvimento daquela gestação e daquele nascimento, né, de como aquela mãe ou aqueles pais foram se constituindo subjetivamente. Então, ele diz, o mais importante de se entender nesse sentido, e quando esse fator antivida se instala, é porque, muito possivelmente, o início do desenvolvimento foi a partir de uma mãe que trazia dentro de si um objeto morto, né, sem vivacidade. E aí ele diz, o bebê se identifica com um objeto morto, ou isso acontece pelo seu oposto. Ele passa a querer ser o salvador da mãe. O que ocorre é uma espécie de coisificação da experiência. E a perda da capacidade de se iludir, Paula, de criar... Oi? Eu vou tentar pedir para a Maria se ela consegue desligar o microfone, está dando muita interferência. Maria, tu está nos escutando? Bom, acho que deu. Já desliguei, obrigada, desculpem. Obrigada, Maria. Então, como eu estava dizendo, né? Ou o bebê vai se identificar diretamente com esse objeto morto, ou isso pode acontecer pelo seu oposto, o que é bastante comum, né? O Winnicott vai descrevendo, e essa é uma parte bom, né? A gente vai lembrando de tantas coisas, mas que seria a base de todo o desenvolvimento da noção de falso self, ou da constituição por defesa, como ele fala, que seria isso, é um bebê que passa precocemente a se ocupar da sua mãe, né? Ou do ambiente. Ao invés dele ter a liberdade de se constituir, ele passa precocemente a ter a tarefa de cuidar dessa mãe. Isso é o que ele quer dizer com a lógica do oposto, né? Que seria uma constituição quase que baseada na ideia de salvar a mãe, né? Ou de animar a mãe. É assim que ele fala. Então, como eu estava dizendo, o que ocorre muitas vezes nesse caso da identificação direta com o objeto morto ou pelo seu oposto é a perda da capacidade de se iludir, de criar, de brincar e de sonhar. A experiência transicional fica paralisada, sem trânsito, sem jogo. O objeto transicional, que é um conceito bastante importante de Winnicott e que tem absoluta relação com aquela área de ilusão que eu trouxe para vocês lá no início, ele perde a sua capacidade de paradoxo e vira uma coisa em si, vira um objeto coisa. Então, isso representaria, vamos dizer assim, o fator antivida, já algo que se poderia pensar de patologia da transicionalidade. Né? Essa liberdade que o objeto transicional propicia no desenvolvimento de um constante trânsito entre o dentro e o fora. Quando o Winnicott fala do objeto transicional, ele traz aquela famosa questão, né? Que, aliás, que não é para se fazer a questão de se esse objeto ele é de dentro ou é de fora. Esse é um paradoxo para ser sustentado, exatamente porque é nesse jogo livre do dentro e do fora que toda a área de ilusão e de brincadeira vai se constituir.
Mas quando isso não acontece, o objeto passa, como eu estou dizendo, a representar algo duro, né? Algo que perde o valor simbólico. Acho que dizendo assim fica mais fácil. O Décio Gurfinkel, até porque ele tem todo um estudo da adição, e nesse sentido o objeto na adição, o objeto da droga, ele é um objeto bastante importante da gente entender, né? Porque toda a drogadição, em parte, vai ser uma patologia importante na relação com aquele objeto. E o Décio trabalha muito bem essa questão, né, quando o objeto transicional perde o seu caráter de transição e passa a representar algo em si, concreto, duro, né? De forma muito consistente, ele propõe um estudo sobre o objeto na adição como uma patologia do objeto transicional. O Décio retoma, né? Depois eu até posso citar para vocês o texto do Décio, mas ele retoma um caso que o Winnicott descreve e que é bem interessante para ilustrar isso. Ele, nas consultas terapêuticas, né, em algum momento, ele recebe pais que falam da história do seu filho, e era um menino que tinha obsessão por cordões. Então, esse menino em casa chamava a atenção dos pais que ele só usava cordões. Os pais não conseguiam nem dizer que era uma brincadeira, porque aquilo era tão compulsivo, era tão angustiante, que é isso que a gente estava vendo antes, né? Perde totalmente a qualidade de ser brincadeira. E o menino passava amarrando todas as coisas dentro de casa, né? De uma forma exatamente compulsiva. E o uso exagerado desse objeto chama a atenção do Winnicott, que se detém na compreensão do uso desse objeto cordão de uma forma hiper investida. É isso que chama a atenção dele. E este uso hiper investido representa uma estratégia defensiva frente à ameaça do colapso. Há um apego delirante ao que se apresenta frágil, inseguro, desinvestido. Frente à ameaça de queda no vazio, é como se o menino, absolutamente de forma concreta, se amarrasse em algo. Frente a uma mãe desvitalizada, o olhar do menino se volta para o cordão como uma coisa em si, negando a separação de uma forma compulsiva. Até porque, como ele amarrava tudo, ele estava também ali mostrando uma dificuldade bem importante de fazer o processo de transição, né, do que o Winnicott chama do objeto subjetivo para o objeto objetivamente percebido, que tem a ver com o reconhecimento da separação e da discriminação com o objeto materno, o reconhecimento da mãe como objeto externo. O objeto passa, assim, a ser um testemunho da ausência do símbolo, que vai ser desenvolvido, quando bem desenvolvido, exatamente nessa área dos fenômenos transicionais. Aí a gente poderia dizer que esse objeto, ao deixar de ser transicional, ele vai passar a ser um objeto fetiche, ou um objeto totem, retomando um pouco o Freud, né? Perdendo, assim, a sua qualidade exatamente simbólica, né? Ou dos desdobramentos do símbolo. Sobre a agressividade, então, né? Eu falei aqui um pouco mais sobre a questão da expressão compulsiva ligada ao fator antivida, mas para poder fazer uma ligação, então, com a teoria freudiana da pulsão de morte, né? Então, ele fala, assim, de algo compulsivo, mas muito mais dessa perspectiva de que o compulsivo se apresenta por uma falha importante na relação com esse ambiente inicial, né? Pela necessidade, vamos dizer assim, de reproduzir uma ligação concreta com este ambiente, que não ofereceu isso do ponto de vista simbólico. E sobre a temática da destrutividade, então, que eu convido vocês para entrar um pouco na forma como o Winnicott pensa a agressividade. Sobre a agressividade, o Winnicott reconhece originariamente, em um plano correlato às pulsões, fatores que ele chama biológicos, e nesse sentido isso é um potencial inato, que determinam a motilidade e o erotismo. Então,
Não que ele esteja negando os fatores pulsionais, mas ele está aqui propondo uma outra concepção, né, para que se coloque par e passo, né, para que se agregue junto à concepção da teoria pulsional a ideia de que a agressividade também pode vir destes impulsos, né, que ele está chamando, daí num outro sentido, biológicos, né, naturalmente vinculados à motilidade e ao erotismo. A agressividade seria derivada do gesto espontâneo e da motilidade, quase sempre sinônimo da atividade natural do bebê e não da frustração. Então, a grande diferença que ele quer marcar, e claro, a gente aqui reconhece um diálogo de diferenciação com a Melanie, que a raiz da agressividade, a raiz primitiva da agressividade, né? Porque depois, ao longo do desenvolvimento, ele vai entender que chega uma fase, né? Que, pensando na lógica kleiniana, as coisas se passariam mais ou menos semelhante. Quando ele diz do concernimento, mais perto da ideia da posição depressiva, aí ele já vai ter um pensamento mais semelhante à Melanie. Mas aqui o que ele está propondo de ponto de partida é de que a agressividade seria muito mais originária da atividade e da motilidade do que propriamente dito da frustração, ou do sadismo, ou de qualquer outro desses desdobramentos conceituais. O artigo dele, que se chama Sobre as Raízes da Agressividade, que é um artigo de 1950, ele é um artigo bastante complexo. O Winnicott fez várias modificações, né? E a gente vai entendendo esse artigo por muitas camadas no próprio desenvolvimento da teoria dele. Sustentado em alguns autores que, na ocasião, estudavam a motricidade, como Pierre Marty, ele postula que a motilidade teria esta raiz, a experiência corporal e a atividade muscular como comunicação. A própria lógica muscular, corporal, né? Como um gesto, é assim que ele fala. O Décio, em mais de um momento do diálogo dele com o Freud, retoma que se nós pudéssemos definir qual posição o Winnicott tomaria dentro da teoria freudiana, ele seria muito mais vinculado à primeira tópica, né? Então, o diálogo talvez possível do Winnicott com o projeto do Freud, né, com o texto do projeto, ele é bastante interessante, porque lá o Freud fala, né, da descarga via corpo, né, o Freud acaba trazendo a ideia da ação específica como algo absolutamente protetor, né, para todos os desdobramentos e registros minêmicos e a própria formulação do aparelho psíquico, né. Então é bem interessante porque o Décio em algum momento fala isso, é mais fácil talvez nós aproximarmos o Winnicott de Freud via primeira tópica, né. O Winnicott se refere ao possuir. Quando ele traz essa perspectiva muscular da comunicação e do gesto, ele acaba trazendo esse verbo que seria o possuir. A primeira possessão, ele vai falar, do indivíduo é exatamente o objeto transicional, né? Então, ele diz, possuir não é bom nem mal. Ele quer desconstruir a ideia da intenção, né? Eu acho que é isso que é o mais importante de deixar claro, que é um pouco a imagem da Ofélia na relação com a Clarice, né? O desejo de possuir aquele pinto para conhecê-lo, né, era absolutamente desprovido da intenção ou de uma qualificação de bom e mal, né? Parte desta atividade vai se fundir ao erotismo, que é um conceito que o Winnicott vai definir como sendo amor primitivo cruel, né? Então, ele usa a ideia de que essa movimentação, essa atividade também vai, inicialmente, muito precocemente, se fundir com o erotismo, criando, vamos dizer assim, essa perspectiva de um amor que é naturalmente cruel no início, né? E essa crueldade é uma licença, é assim que ele diz, né? Que é importante que o indivíduo tenha em algum momento a ideia de que qualquer ação dele, mesmo as mais cruéis, como o bebê morder o seio da mãe, não é pautado por uma intenção. Num primeiro momento. Depois vai,
né? Na sequência do desenvolvimento, vai poder ser reconhecido como uma intenção. Depois, parte, então, dessa atividade que vai ser vinculada ao erotismo, outra parte dessa movimentação toda, ele vai dizer, vai gerar um movimento simbolizante ao psicossoma. Ele diz que uma das tarefas do bebê, junto à mãe e ao ambiente, é exatamente essa vinculação da psique ao soma, né? Ele diz isso seria uma lógica de integração, vamos dizer assim, ou melhor, de alojamento do psique, da lógica do psique no soma, né? E que isso, vamos dizer assim, a partir das experiências conjuntas da mãe com o bebê, é como se o bebê pudesse ir reconhecendo o seu próprio corpo, né? Elaborando, ele diz assim, imaginativamente as suas partes, né? Paula, a gente está nos 5 minutos finais da tua eu estou fala. bem E eu encerrando. Tá, só para lembrar, tu consegues compartilhar a tela, se tu quiser. Está habilitado para te compartilhar. Posso tentar. Tá bom. Então, parte vai ser energia para essa elaboração imaginativa, né, das partes, como o Winnicott fala, e que vai ter a ver com a noção do corpo que eu tenho. Parte vai precisar encontrar um meio que ofereça resistência e que vai marcar uma ideia de fronteira. O gesto precisa encontrar um outro para ser decodificado. E quando esses desfechos não acontecem, é que ele pode se transformar em uma ação pura, uma reação à invasão, e a invasão aqui como oposto de resistência, e assim se tornar algo compulsivo e intenso. O ódio seria sofisticado para ele, uma aquisição do ego já constituído. Ele relaciona a agressividade aos tempos da matriz objetal, que seria a integração, e por isso que ele diz que é um estado ainda sem preocupação. A culpa e a preocupação vão ser experiências de um ego já em constituição, e especialmente do ego constituído. Então ele diz, é só quando o ego vai estar formado e vai ter realizado todos os seus desdobramentos, é que a gente poderia pensar na lógica da culpa e da responsabilidade pela ação agressiva. Então, a última frase, para além disso tudo, o Winnicott ainda relaciona a agressividade a outra tarefa muitíssimo importante do desenvolvimento, que é a conquista da externalidade. No também complexo e importante artigo sobre o uso do objeto, ele descreve a experiência fundamental de destruição do objeto subjetivo e a descoberta, por esta experiência de destruição, da alteridade, a sobrevivência do objeto, revela o mundo externo, a realidade por sentido e não por princípio. É assim que ele fala. Quando a externalidade pode ser uma experiência de descoberta, ela vai ter um significado de sentido, e não um princípio que simplesmente o indivíduo tem que se resignar ou aceitar, ou enfim. Então, eu acho que era isso. Eu vou tentar aqui. Eu não sei se é nesse símbolozinho aqui, vamos ver. É isto? Só que agora eu não sei como é que eu pego. Abaixo da tela, Paula Morgana conhece bem, assim também ali, ó, abaixo da tela tem um ícone tela, né? Tu clicas ali e te habilita a compartilhar. Vamos ver se tu estás habilitada, se ele está disponível para ti. Tá, eu tô. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, porque tá entrando. Nossa, gente, isso aqui é um. Não é fácil. Deixa eu ver. Estão vendo ou não? Ainda não. Quando você aperta ali, compartilhar a tela. E agora? Agora sim.
Então, essa é só uma imagem de uma ecografia 3D feita pelo Dr. Rafael, que gentilmente me cedeu. Eu só queria, então, de uma forma mais lúdica, terminar minha fala com essa movimentação. Eu queria que vocês prestassem atenção como o feto o tempo inteiro está em movimento, e no final ele dá uma virada, né? E o que aparece na frente é o pezinho. É bem bonita essa imagem. Vamos ver se dá para... Opa, isso, joga pela grade, tá? Confirma e joga pela grade, por favor. O pé aí no fim. Então era isso. Ele dizia que não era possível para ele, ao observar tantos recém-nascidos, reconhecer uma intenção destrutiva nessa movimentação natural, né?